Você já acordou no meio da noite com a certeza absoluta de que alguém que você ama, mas que já partiu, estava ao seu lado? Já sentiu aquele perfume inconfundível, aquele cheiro que só uma pessoa usava, surgindo do nada em sua casa? Ou teve um sonho tão real, tão vívido, que parecia mais um encontro do que uma lembrança? Joana vivia exatamente isso. 2 meses depois de perder sua mãe, ela entrava em casa todos os dias e sentia o perfume suave de rosas, o mesmo que sua mãe usava há anos. Não havia flores, não havia explicação. Apenas aquele aroma que a envolvia como um abraço invisível. Certas noites, ela acordava em lágrimas, não de tristeza, mas de algo diferente. Ela sonhava com sua mãe, que aparecia sorrindo, com o rosto em paz, e dizia com suavidade: "Eu ainda estou aqui." Não tenha medo. Certa manhã, Joana estava pronta para sair de casa quando sentiu algo estranho. Uma intuição forte, quase um comando interno, dizendo para ela esperar. Ela não sabia por quê, mas obedeceu. Atrasou-se 15 minutos. E depois descobriu que um acidente gravíssimo havia acontecido exatamente no trajeto que ela faria, no horário exato em que passaria por ali. Ela teria sido atingida. Ela teria morrido. Foi nesse momento, ajoelhada no chão de sua sala, com o coração apertado e os olhos cheios de lágrimas, que Joana entendeu. Sua mãe não havia partido completamente. De alguma forma, de um lugar que os olhos não conseguem ver, ela ainda cuidava dela, ainda a protegia, ainda a amava com a mesma força de sempre. Para muitas pessoas, isso seria apenas coincidência, ilusão, desejo do coração aflito. Mas para Padre Pio, o santo místico que carregou os estigmas de Cristo e teve acesso a dimensões espirituais profundas, isso é absolutamente real. Segundo ele, os laços de amor verdadeiro não se rompem com a morte. Eles apenas se transformam. E Deus, em sua misericórdia infinita, permite que certas almas, especialmente aquelas que amaram de forma pura e profunda, continuem presentes na vida de quem ficou. Não como fantasmas, mas como protetores. Como guardiões invisíveis enviados pelo próprio céu. Você já sentiu algo parecido? Já teve a impressão de que alguém que partiu ainda está por perto, te guiando, te protegendo, te consolando nos momentos mais difíceis? Então preste muita atenção no que vou te revelar agora. Porque existem 5 sinais espirituais, reconhecidos através das experiências místicas e dos ensinamentos de Padre Pio, que indicam claramente que um ente querido falecido está protegendo você neste exato momento. E o 5º sinal, o mais poderoso de todos, pode mudar para sempre a forma como você enxerga a vida, a morte e o amor. Mas antes de continuarmos, eu preciso do seu apoio. Se você acredita que o amor transcende a morte, escreva nos comentários: "Mãe, pai, continue me protegendo", ou coloque o nome de quem você sente que ainda cuida de você. Esse gesto simples fortalece a corrente de fé e ajuda essa mensagem a alcançar mais corações que precisam de consolo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana trazemos ensinamentos poderosos de Padre Pio que podem iluminar sua jornada espiritual. Agora sim, vamos aos sinais. E prepare seu coração, porque o que você vai descobrir pode ser exatamente a confirmação que sua alma estava esperando. Antes de revelarmos os 5 sinais, é fundamental que você compreenda algo que Padre Pio repetia com profunda convicção. A morte não é o fim do amor. Ela é apenas uma passagem, uma transformação. O corpo descansa, mas a essência, a alma, aquilo que realmente somos, continua vivo em outra dimensão. E quando o amor foi genuíno, quando os laços foram construídos com sinceridade, com sacrifício, com entrega verdadeira, esses laços não se desfazem. Eles permanecem. Eles atravessam o véu que separa este mundo do próximo. Padre Pio tinha uma sensibilidade espiritual extraordinária. Ele via o que outros não viam. Conversava com anjos. Tinha visões de almas que já haviam partido. E em inúmeros relatos, ele deixou claro que muitas dessas almas retornavam, não para assustar, não para perturbar, mas para cuidar.
para interceder, para proteger aqueles que ainda caminhavam na terra. Ele dizia: o amor verdadeiro não conhece barreiras, nem mesmo a morte consegue silenciá-lo. Pense nisso por um momento. Se você amou alguém com todo o seu coração, se essa pessoa foi sua mãe, seu pai, seu filho, seu cônjuge, seu avô, alguém que deu a vida por você de alguma forma, você realmente acredita que esse amor simplesmente desaparece quando o coração para de bater? Ou será que ele encontra uma nova forma de se manifestar? Uma forma mais sutil, mais espiritual, mas igualmente poderosa. A visão cética do mundo tenta nos convencer de que tudo termina no túmulo, que não há nada além, que os sinais que sentimos são apenas truques da mente, ilusões criadas pela saudade. Mas Padre Pio sabia de algo que a ciência não consegue medir. A realidade espiritual é tão concreta quanto a física. Ela apenas opera em outra frequência. E Deus, na sua bondade infinita, permite que essas frequências se encontrem em momentos específicos. Há um relato tocante de uma mulher que visitou Padre Pio anos atrás. Ela havia perdido o marido em um acidente e estava desesperada, sem rumo, sem esperança. Durante a confissão, ela perguntou ao santo se seu marido estava em paz. Padre Pio fechou os olhos por alguns segundos e, quando os abriu, havia lágrimas escorrendo. Ele disse a ela: seu marido está aqui agora, ao seu lado. Ele quer que você saiba que nunca te abandonou. Ele reza por você todos os dias diante de Deus. A mulher desabou em choro, mas não era um choro de desespero. Era alívio, era certeza, era paz. Essa mesma paz pode ser sua. Esses mesmos sinais podem estar acontecendo na sua vida neste exato momento, mas talvez você não tenha percebido ainda. Ou talvez tenha descartado como imaginação. É por isso que precisamos abrir os olhos da alma, porque os sinais estão lá. Eles sempre estiveram, e agora você vai aprender a reconhecê-los com clareza. O primeiro sinal acontece no silêncio da noite, quando o corpo descansa e a alma fica mais receptiva. É o sonho que não parece sonho. É o encontro que parece real demais para ser apenas fruto da imaginação. Você já passou por isso? Já sonhou com alguém que partiu e, ao acordar, sentiu que aquilo foi diferente de qualquer outro sonho que já teve? Esses sonhos têm características muito específicas. A pessoa aparece com o rosto sereno, em paz, muitas vezes mais jovem, mais saudável do que estava nos últimos dias de vida. O ambiente ao redor é claro, luminoso, sem as confusões típicas dos sonhos comuns. E o mais marcante, há uma mensagem. Às vezes, são palavras simples como: eu te amo, estou bem, não se preocupe, eu continuo aqui. Outras vezes, a mensagem vem através de um olhar, de um sorriso, de um abraço que você sente com tanta intensidade que parece físico. Padre Pio ensinava sobre isso com uma clareza impressionante. Ele dizia: o amor verdadeiro não morre. Ele apenas muda de forma, e os olhos da alma podem reconhecê-lo, mesmo nas sombras da noite. Segundo ele, Deus permite essas visitações em momentos específicos, quando estamos passando por grandes dificuldades, quando estamos prestes a tomar decisões importantes, quando nossa fé está abalada, ou simplesmente quando precisamos de consolo. São presentes do céu. São abraços espirituais. As pessoas que passam por essas experiências relatam algo em comum. Ao acordar, sentem um calor no peito, uma paz que não se explica, lágrimas que caem sem esforço, mas que não são de tristeza. São lágrimas doces, lágrimas de reencontro. E muitas vezes, logo após esses sonhos, algo na vida muda. Um problema se resolve, uma angústia diminui, uma resposta chega. Maria, uma devota de Padre Pio, contou que perdeu seu filho em um acidente de carro. Durante meses, ela não conseguia dormir. A culpa e a dor eram insuportáveis. Até que uma noite, ela sonhou com ele. Ele estava vestido de branco, sorrindo e disse: "Mãe, eu estou bem. Não chore mais. Eu estou feliz e você precisa viver. Eu vou te esperar." Quando ela acordou, pela primeira vez em meses, sentiu paz.
E a partir daquele dia, começou a reconstruir sua vida, sabendo que seu filho continuava existindo, apenas em outro lugar. Esses sonhos não são coincidência, não são apenas a mente processando a perda. São visitas permitidas por Deus, momentos em que o véu entre os mundos se torna mais fino e o amor encontra uma forma de se manifestar. Padre Pio via isso com frequência. Ele dizia que as almas em estado de graça, aquelas que já estão na presença de Deus, podem interceder por nós e, em certos momentos, se aproximar para nos trazer conforto. Então, se você teve um sonho assim, não descarte. Não pense que foi apenas saudade. Agradeça, porque pode ter sido muito mais do que isso. Pode ter sido uma visita real de alguém que te ama tanto que nem a morte conseguiu separar de você. O segundo sinal é ainda mais misterioso, porque acontece em plena luz do dia, quando estamos acordados, conscientes, vivendo nossa rotina. E, de repente, algo inexplicável acontece. Um perfume surge do nada. Uma música que aquela pessoa amava começa a tocar no rádio exatamente quando você estava pensando nela. Um quadro que estava perfeitamente pendurado na parede cai sem motivo. Uma vela que você acendeu começa a tremer, mesmo sem vento algum. Um terço que estava guardado aparece em um lugar onde você não colocou. Muitas pessoas ignoram esses sinais. Acham que são coincidências, acasos, coisas sem importância. Mas Padre Pio ensinava de forma diferente. Ele dizia: nada no mundo espiritual acontece por acaso. Se algo toca o seu coração sem explicação, agradeça. Pode ser proteção disfarçada. Segundo ele, as almas que estão em missão espiritual, aquelas que têm permissão de Deus para cuidar de seus entes queridos na terra, podem deixar sinais materiais. Não para assustar, mas para lembrar: eu ainda estou aqui, você não está sozinho. Esses fenômenos costumam acontecer em momentos muito específicos, durante uma oração intensa, quando você está pedindo ajuda com desespero, em dias de aniversário, falecimento, datas comemorativas, ou em momentos de crise emocional, quando você sente que não aguenta mais e precisa de um sinal de que vale a pena continuar. É nesses instantes que as manifestações acontecem. E elas não são aleatórias. Elas são mensagens cuidadosamente permitidas pelo próprio Deus. Pedro, um homem que frequentava as missas de Padre Pio, contou uma experiência marcante. Ele havia perdido o pai há 3 anos e, em um dia particularmente difícil, estava sentado na sala de casa, sozinho, chorando. De repente, sentiu o cheiro inconfundível do cigarro que seu pai fumava. Não havia ninguém fumando. Todas as janelas estavam fechadas, mas o cheiro estava lá, envolvendo-o como um abraço. Naquele momento, ele soube. Seu pai estava com ele. E aquela sensação trouxe um conforto tão grande que as lágrimas de dor se transformaram em lágrimas de gratidão. Padre Pio explicava que essas manifestações físicas são pequenos milagres. São provas tangíveis de que o mundo espiritual não está distante. Ele está aqui, ao nosso lado, o tempo todo. Nós é que, muitas vezes, estamos distraídos demais para perceber. Mas quando abrimos o coração, quando prestamos atenção, os sinais se tornam claros. E cada vez que você reconhece um desses sinais, a conexão se fortalece. A proteção se intensifica. Então, da próxima vez que algo inexplicável acontecer, não descarte. Não ache que é apenas coincidência. Pare, respire, sinta e agradeça, porque pode ser alguém que você ama, do outro lado do véu, dizendo: eu ainda cuido de você. E vou continuar cuidando enquanto você precisar. Agora vamos falar de algo que talvez você já tenha vivido, mas não compreendeu completamente. Você já evitou um acidente por questão de segundos? Já mudou de ideia no último momento e depois descobriu que aquela mudança te salvou de algo terrível? Já sentiu um impulso inexplicável de parar, de voltar, de esperar, sem saber porquê, e depois percebeu que aquilo te livrou de um perigo real? Muitas pessoas chamam isso de sorte, intuição ou simplesmente acaso. Mas Padre Pio via de outra forma. Para ele, isso era intervenção espiritual. Ele dizia:
Os mortos não estão mortos. Os que viveram em Cristo permanecem ativos no Espírito. E, muitas vezes, são eles que abrem as portas que nós mesmos não conseguiríamos abrir. Segundo seus ensinamentos, as pessoas que nos amaram profundamente em vida, especialmente aquelas que viveram com fé e retidão, podem se tornar sentinelas invisíveis, guardiões que nos protegem de perigos que nem sempre conseguimos ver. Pense em todas as vezes que algo deu errado, mas você escapou ileso. Pense nas vezes em que você perdeu um voo, um ônibus, um compromisso, e depois descobriu que aquele atraso te salvou. Pense nas decisões que você tomou no último segundo, sem entender por quê, e que mudaram completamente o rumo da sua vida. Será que tudo isso foi apenas coincidência? Ou será que havia alguém cuidando de você, guiando seus passos, afastando as ameaças antes mesmo que você as percebesse? Padre Pio relatava que, em suas visões espirituais, ele via anjos e almas de falecidos trabalhando juntos para proteger os vivos. Ele via como uma mãe falecida segurava a mão de um filho antes de uma queda. Como um pai falecido empurrava o carro do filho para evitar uma colisão. Como um avô falecido sussurrava no ouvido de um neto para que ele não tomasse determinada decisão. E tudo isso acontecia de forma invisível, silenciosa, sem que a pessoa percebesse. Mas a proteção estava lá, firme, constante, real. Carla viveu algo extraordinário. Ela estava dirigindo em uma estrada movimentada quando, de repente, sentiu uma voz interna gritando: "Freia agora!" Não havia motivo aparente, mas ela freou. E 2 segundos depois, um caminhão desgovernado cruzou a pista exatamente no ponto onde ela estaria se não tivesse parado. Ela ficou paralisada e imediatamente pensou no pai, que havia falecido 6 meses antes. Ela sentiu que era ele. Ela teve certeza absoluta de que seu pai a salvou. Quando essas proteções acontecem, você sente algo mudar dentro de você. Uma leveza inexplicável, um alívio profundo. E muitas vezes, a primeira coisa que vem à sua mente é a lembrança de alguém que já partiu. Essa é a assinatura espiritual da proteção. Não é coincidência, não é imaginação, é cuidado, é amor, é presença. E quando essa proteção acontece repetidamente, quando você percebe um padrão, quando os livramentos se tornam frequentes, isso é um sinal claro de que alguém no céu está zelando por você. Alguém que te ama tanto que continua cumprindo a missão que começou em vida, te proteger, te guardar, te manter seguro. Existe um momento em que a presença daqueles que partiram se torna ainda mais palpável, durante a oração. Você já sentiu isso? Você já estava rezando com o coração aberto, pedindo por alguém que já partiu e de repente sentiu algo diferente. Um arrepio que percorre todo o corpo. Um calor que desce dos ombros até o coração. Lágrimas que caem mesmo quando você não queria chorar. Uma paz tão grande que parece envolver você como um manto invisível. Isso acontece porque a oração é a linguagem mais poderosa do universo espiritual. Ela abre portas. Ela conecta dimensões. Ela permite que o céu e a terra se encontrem, mesmo que por breves instantes. E quando você reza por alguém que já partiu, ou quando você pede a intercessão dessa pessoa, algo extraordinário acontece. Essa alma responde. Ela se aproxima de você em espírito. Ela se faz presente de uma forma que você pode sentir, mesmo sem ver. Padre Pio tinha uma experiência profunda com isso. Durante as missas que ele celebrava, muitas pessoas relatavam que sentiam presenças invisíveis ao redor. E o próprio Padre Pio confirmava. Ele via almas de falecidos acompanhando seus familiares vivos, especialmente durante a comunhão ou a bênção final. Ele dizia: eles não querem assustar, apenas proteger. Eles vêm com luz, não com sombra. E ele ensinava que essas almas ficavam particularmente próximas durante os momentos de oração sincera, porque era ali que a conexão espiritual se tornava mais forte. Se você sente paz profunda ao rezar por alguém que já partiu, isso é um sinal. Se você sente um consolo repentino, como se alguém te abraçasse por dentro, isso é um sinal. Se você tem um desejo forte de perdoar ou de pedir perdão durante a oração,
Isso pode ser a presença daquela alma te tocando, te curando, te libertando de pesos antigos. Porque as almas que estão em paz querem que os vivos também encontrem paz. Elas intercedem por nós, rezam conosco e muitas vezes nos ajudam a encontrar respostas que sozinhos não encontraríamos. Há um relato emocionante de uma mulher que rezava o terço todos os dias por sua irmã falecida. Certa noite, enquanto orava, ela sentiu uma presença tão forte ao seu lado que abriu os olhos assustada. Não viu nada, mas sentiu. E naquele momento, uma memória veio à sua mente. Uma conversa que ela teve com a irmã anos atrás, na qual ela havia pedido perdão por algo que a atormentava até hoje. Ela havia esquecido completamente dessa conversa, mas naquela noite, durante a oração, a lembrança veio com tanta clareza que ela soube. Era a irmã dizendo: "Eu já te perdoei, agora se perdoe também." A oração cria pontes. Ela une o visível e o invisível. E quando você reza com fé, com amor, com o coração verdadeiramente aberto, você não está sozinho. Há alguém do outro lado respondendo, rezando junto com você, intercedendo por você diante de Deus. E essa é uma das formas mais poderosas de proteção que existem. A oração compartilhada entre os vivos e aqueles que já estão na eternidade. E agora, chegamos ao quinto sinal, o mais profundo e transformador de todos. Este é o sinal que vai além das sensações físicas, além dos sonhos, além das manifestações externas. Este é o sinal que acontece dentro de você, a clareza inexplicável que surge nos momentos mais difíceis da sua vida. Você já passou por aquele momento em que tudo parecia escuro? Quando você não sabia que decisão tomar, para onde ir, o que escolher? Quando parecia que todas as portas estavam fechadas e você estava completamente perdido? E então, de repente, veio uma clareza, uma certeza, um sentimento profundo de que você sabia exatamente o que fazer, mesmo sem entender como essa certeza chegou até você. Segundo o Padre Pio, essa iluminação interior pode ser obra de uma alma querida que está intercedendo por você diante de Deus. Almas que partiram, mas que ainda desejam ver você prosperar, crescer, viver plenamente, cumprir sua missão na terra. Ele dizia: "A voz que te guia às vezes não vem do céu distante, vem do coração de quem te amou nesta vida e te ama na eternidade." Pense nisso. Quantas vezes você tomou uma decisão importante e depois, olhando para trás, percebeu que aquela era exatamente a decisão certa, mesmo que na época parecesse arriscada ou sem sentido? Quantas vezes você sentiu uma confiança inexplicável, uma força interior que você não sabia que tinha, justamente quando mais precisava? Quantas vezes você se lembrou de um conselho que alguém que já partiu te deu anos atrás, e aquele conselho veio à sua mente exatamente no momento em que você precisava dele? Isso não é coincidência. Isso é orientação espiritual. Isso é alguém do céu trabalhando nos bastidores da sua vida, abrindo caminhos, iluminando decisões, te guiando mesmo sem que você perceba. E quando você presta atenção, quando você reconhece esses momentos, a conexão se aprofunda. Você começa a confiar mais, a ouvir melhor, a perceber que não está caminhando sozinho. Roberto, um empresário que estava à beira da falência, contou que uma noite, desesperado, sentou-se sozinho em seu escritório e rezou pedindo um sinal de seu avô, que sempre foi seu mentor e havia falecido anos antes. Naquela mesma noite, ele teve uma lembrança vívida de uma conversa que teve com o avô quando era jovem. O avô disse: "Quando tudo parecer perdido, volte ao básico. Lembre-se do porquê você começou." Aquelas palavras ecoaram na mente de Roberto com tanta força que ele sentiu como se o avô estivesse ali, falando novamente. E foi seguindo aquele conselho, voltando às raízes do seu negócio, que ele conseguiu se reerguer. Essas memórias não são aleatórias. Esses conselhos que voltam à mente não são apenas nostalgia, são ecos do céu. São mensagens codificadas no seu coração por alguém que te conhece profundamente e quer te ver vencer. E Padre Pio ensinava que quanto mais você honra essas orientações, quanto mais você age com base nelas,
mais forte essa proteção se torna. Porque você está, de certa forma, colaborando com o plano espiritual que foi traçado para você. Este é o sinal mais sutil, mas também o mais constante. Ele não acontece apenas uma vez. Ele está presente ao longo de toda a sua jornada. E reconhecê-lo é transformador. Agora que você conhece os 5 sinais, é importante compreender algo fundamental. Sim, essas almas te protegem, mas elas também precisam de algo: oração. Padre Pio ensinava que, mesmo as almas que já estão em paz, que já alcançaram a presença de Deus, se alegram profundamente quando recebem preces da terra, porque a oração é luz, é alívio, é sustento espiritual. É uma forma de amor que atravessa dimensões. Rezar por quem já partiu não é apenas um gesto de caridade. É também um ato de gratidão, de reconhecimento, de reciprocidade espiritual. Quando você reza por alguém que te protege do céu, você fortalece essa conexão. Você alimenta essa ponte de amor que une os 2 mundos. E essa luz que você envia retorna para você multiplicada em forma de bênçãos, proteção e paz. Padre Pio tinha um ritual simples, mas poderoso, que ele recomendava a todos que sentiam a presença de entes queridos falecidos. E você pode fazer isso hoje mesmo. Escolha um momento de tranquilidade. Acenda uma vela branca, que representa a pureza e a luz espiritual. Sente-se diante dela e, com o coração aberto, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria, oferecendo essas orações à alma daquele que te protege. Fale com essa pessoa. Agradeça pela proteção. Peça que ela continue intercedendo por você e ofereça, se possível, uma missa por essa alma. A missa é a oração mais poderosa que existe. É o sacrifício de Cristo renovado. E quando você oferece uma missa por alguém, você está entregando a essa alma o maior presente espiritual que se pode dar. Padre Pio dizia que as almas no purgatório, que ainda precisam de purificação, sentem um alívio imenso quando uma missa é celebrada em seu nome. E mesmo as almas que já estão no céu se alegram, porque aquela luz se transforma em intercessão ainda mais poderosa por você. Essa troca espiritual é fundamental. Você recebe proteção e, em retorno, oferece oração. Você é cuidado e, em retorno, cuida também. Esse ciclo de amor e gratidão fortalece a ponte entre você e aqueles que partiram. E quanto mais você cultiva essa relação espiritual, mais sinais você percebe, mais proteção você recebe, mais paz você sente. Então, não deixe essa mensagem passar em vão. Hoje, ao terminar de assistir este vídeo, reserve um momento. Acenda uma vela, reze por quem te protege, agradeça e saiba que, naquele momento, você não estará sozinho. Haverá alguém, do outro lado, sorrindo, recebendo sua gratidão e enviando ainda mais luz para a sua vida. Infelizmente, muitas pessoas ignoram esses sinais. Elas acham que são apenas coisas da cabeça, coincidências sem sentido, impressões emocionais passageiras, e com isso, elas fecham a porta para o consolo mais puro que o céu pode oferecer. Elas se privam de perceber que não estão sozinhas, de sentir que há alguém cuidando delas, de reconhecer que o amor continua vivo mesmo após a morte. Não faça isso. Não silencie o espiritual. Não feche os olhos para a presença que te envolve. Não descarte o que seu coração sente só porque a mente racional não consegue explicar. Porque a fé, a espiritualidade, o amor verdadeiro, tudo isso opera em uma dimensão que está além da lógica humana. E Deus fala de muitas formas. Ele não está limitado às palavras audíveis ou aos sinais gigantescos. Ele fala no sussurro, no detalhe, no momento sutil que você quase deixa passar. Padre Pio alertava sobre isso com frequência. Ele dizia que o mundo moderno está tão barulhento, tão cheio de distrações, que as pessoas perderam a capacidade de perceber o sagrado. Elas não conseguem mais ouvir a voz de Deus, porque estão ouvindo milhares de outras vozes ao mesmo tempo. E com isso, perdem também a chance de sentir a presença daqueles que as amam do outro lado. Mas você não precisa ser assim. Você pode escolher abrir o coração,
Você pode escolher prestar atenção. Você pode escolher acreditar que o amor não morre, que a proteção continua, que você não está desamparado. E quando você faz essa escolha, quando você abre essa porta espiritual, tudo muda. Você começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Você sente confortos que antes ignorava. E sua vida se enche de uma paz que o mundo não pode dar. Então, eu te encorajo, não tenha medo de acreditar. Não tenha vergonha de reconhecer que há algo maior operando na sua vida. Não descarte suas experiências espirituais só porque outras pessoas não as compreendem. O que importa é o que você sente. O que importa é o que o seu coração reconhece como verdadeiro. E se você sentiu, mesmo que por um segundo, que alguém que partiu ainda está com você, acredite nisso, porque pode ser a verdade mais real que você já viveu. Então, recapitulando tudo o que vimos hoje, se você já sonhou com alguém que partiu e aquele sonho trouxe paz inexplicável, esse é o primeiro sinal. Se você já sentiu perfumes, viu objetos se moverem, ou experimentou fenômenos que não têm explicação lógica, esse é o segundo sinal. Se você escapou de perigos no último momento, se foi protegido de formas que só depois você compreendeu, esse é o terceiro sinal. Se durante a oração você sentiu presenças, arrepios, calor no peito ou lágrimas que não eram de tristeza, esse é o quarto sinal. E se você recebeu clareza interior, orientações inexplicáveis, conselhos que vieram à sua mente nos momentos exatos em que precisava, esse é o quinto sinal. Todos esses sinais apontam para uma única verdade: o amor não morre. Ele apenas muda de forma. E aqueles que te amaram de verdade, que entregaram suas vidas por você, que cuidaram de você com sinceridade, esses não te abandonaram. Eles apenas mudaram de lugar. Eles estão agora em uma dimensão onde podem te proteger de formas que nem você imagina. Eles estão intercedendo por você diante de Deus. Eles estão cuidando de você como sentinelas invisíveis, como guardiões silenciosos, como anjos disfarçados de memórias. Padre Pio viu isso acontecer inúmeras vezes ao longo de sua vida. Ele testemunhou o poder dessas almas protetoras. E ele ensinou que o céu está mais próximo do que pensamos, que a eternidade não é um lugar distante, mas uma realidade que coexiste com a nossa, separada apenas por um véu fino, e que, em certos momentos, esse véu se abre, permitindo que o amor atravesse de um lado para o outro. Se você acredita nisso, se você reconhece pelo menos um desses sinais na sua vida, eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários: "Obrigado por não me deixar só." Coloque o nome de quem você sente que ainda cuida de você. Ou simplesmente deixe essa mensagem de gratidão. Porque essa corrente de fé, essa corrente de amor, tem o poder de tocar outros corações que também precisam de consolo. E ao compartilhar sua experiência, você está ajudando alguém a perceber que não está sozinho. E eu preciso do seu apoio para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para quem realmente precisa. Compartilhe com aquela pessoa que está passando por luto, que perdeu alguém e não consegue encontrar paz. Essa mensagem pode mudar a vida de alguém. E se você deseja fazer parte dessa comunidade de fé, dessa família espiritual que se apoia mutuamente, considere se tornar membro do nosso canal. Com sua ajuda, conseguimos continuar espalhando os ensinamentos de Padre Pio, levando esperança, conforto e luz para milhares de corações que caminham na escuridão. Lembre-se das palavras eternas de Padre Pio: reze, tenha fé e não se preocupe. A proteção está mais próxima do que você imagina. O amor está mais vivo do que você pensa. E aqueles que partiram não te deixaram. Eles apenas mudaram de forma. E continuam te protegendo, como luz invisível que nunca se apaga. Que a paz de Deus, a intercessão de Padre Pio e a proteção daqueles que te amam estejam sempre com você. Até o próximo vídeo. Fique em paz.